Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre funções em PHP, só que dessa vez eu quero aproveitar também que nós já temos uma função e nós vamos trabalhar com o delete, tá bom? Até o momento nós vimos a opção sobre o insert, vimos também sobre o select e agora nós passaremos a ver alguma coisa a respeito do delete, tá bom? Então se você puder, me acompanha aí. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você comentasse tudo isso que você não está usando. Por exemplo, aqui é a parte do registro, daqui até aqui você pode comentar. Essa parte aqui também, se você quiser manter, você também pode comentar. E caso contrário, você pode simplesmente vir aqui e remover, tá bom? Eu vou remover. Essa parte aqui que eu tenho comentado, eu também estarei removendo. E aqui na parte do registro, né, é como eu falei para vocês, se vocês quiserem, vocês podem manter, e aí é só vocês comentarem, tá bom? Muito bem. Agora, essa aqui é a nossa 8ª aula sobre função em PHP. E aí eu estou aproveitando para também trazer uma ideia de como que você pode trabalhar com o insert, o select, o delete, e aí posteriormente também estarei falando sobre o update, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar essa variável de valor, tá certo? Então, vou chamar essa variável de valor. Você poderia colocar qualquer nome, poderia ser, por exemplo, excluir, tá? Poderia ser assim, sem problema nenhum. Então, beleza, vamos deixar excluir. Excluir é igual a cifrão PDO, da mesma forma que fizemos aqui para o select, tá bom? Então a gente vai seguindo essa receita aqui, colocamos aqui uma flechinha para frente e usamos o prepare, prepare, tá certo? Aqui você vai abrir os parênteses e aqui você vai colocar o comando que você quer executar. Nesse caso a gente vai colocar delete, o from, que também pode ser maiúsculo sem problema nenhum, tá? Isso aqui é um comando do SQL, nós só estamos executando dentro da estrutura do PDO. E aí você coloca a tabela que você normalmente está usando, nesse caso é tbuser. Então você está deletando da tabela user, ok? Onde colocamos aqui o termo where significa onde. Onde o ID do usuário é igual a id, tá? Lembrando que esse id a gente vai trocar posteriormente, tá certo? Então, utilizando aqui a função prepare ou prepare, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Da mesma forma que trabalhamos aqui na busca, né, pelos dados que nós temos na tabela. Nesse caso, a gente usou também o prepare, tá? E aqui na parte do where, a gente colocou onde o id é igual ao valor que será colocado aqui. Tá certo? Esse valor aqui vai ser substituído. Então, você vem aqui para a linha de baixo, aqui você põe cifrão excluir, que é igual, nesse caso não é igual, nesse caso é bind value, e aí você diz aqui dentro dos parênteses, pelo que você vai substituir o id. Então, você põe aqui dois pontos id, uma vírgula, e aí você fala qual é o número do id que você quer que seja substituído pelo id que está colocado aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o número 1. Tá? Se você olhar aqui na sua tabela do banco de dados, vamos acessar aqui, só verificando db1. Então, vindo aqui em db1, nós temos a tabela de usuários, podemos clicar aqui para poder abrir a tabela de usuários. Nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. Tá? Eu quero excluir o usuário que tem o ID igual a 1. Tá bom? Então, eu venho aqui e eu vou substituir o número 1 pelo ID. Tá? Na verdade, eu vou substituir o ID pelo número 1. Então, o nosso delete vai ficar assim, delete from tbuser, onde o id é igual a 1, que é o que eu estou substituindo aqui, tá bom? Vamos colocar aqui um ponto e vírgula,
E novamente colocamos aqui a variável excluir, aquela flechinha para frente, tá certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar o mesmo execute que nós usamos aqui na parte do select, tá? Então, execute, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá bom? Então, isso aqui já é o suficiente para que você consiga deletar o usuário cujo ID é igual a 1. Tá? Lembrando que esse número 1 vai ser colocado no lugar desse ID, e sendo assim, esse where significa onde o ID é igual a 1. Tá bom? Por enquanto é isso, peço para que você salve o seu arquivo apertando Ctrl S, e aí voltando para o seu navegador, aqui na parte do nosso código você pode apertar F5. Tá? Então nós temos aqui aula 8 sobre função, e voltando para o banco de dados, mais exatamente aqui para a nossa tabela, a gente já pode apertar F5 e ver se alguma coisa aconteceu. E detalhe, aconteceu, tá vendo? Então o usuário Fábio foi eliminado, tá? Usando praticamente a mesma sintaxe que eu já havia mostrado para vocês em uma aula anterior. Tudo bem? Beleza. Fábio, uma pergunta. Existe uma outra forma, uma forma mais tranquila, né? Uma forma mais fácil de poder fazer isso? Tem. Você poderia, exemplo, eu vou comentar isso. E aqui embaixo eu coloco cifrão excluir. Eu estou usando a mesma variável, tá, gente? Porque eu comentei ela aqui. Então, essa variável não está em uso, tá? Então, excluir é igual a cifrão PDO, flechinha para frente, carry, e aqui você coloca o comando que você deseja executar. Então, delete from, ou seja, delete da tabela de usuário, onde o ID é igual, e entre aspas simples, você põe o valor que você quer comparar. Então, onde o ID é igual ao número 2, por exemplo. Tá? Então, fazendo dessa forma, você também vai conseguir eliminar um registro. Nesse caso, o registro cujo ID é o número 2. Tudo bem? E aí, para que você possa testar, é só você salvar o seu arquivo, apertando Ctrl S. E voltando aqui para o nosso navegador, nós vamos clicar aqui no nosso arquivo aqui na parte de cima. Deixa eu só aproximar um pouquinho, pessoal. Desculpem a falta de zoom aqui. E nós vamos clicar aqui no botão para recarregar. Pronto, recarregamos. E agora é só a gente clicar aqui na guia que tem o phpMyAdmin, apertar F5 e ver se isso realmente obteve sucesso. Tá vendo? Então, nós conseguimos obter sucesso nisso. E o nosso delete funcionou. Tá bom? Então, nesse vídeo de hoje, nós vimos que é possível também deletar utilizando a sintaxe, né, do PDO, e aqui eu apresentei para vocês duas formas. A primeira com o prepare, onde você vai substituir esse ID por um número, usando aqui o bind value, e depois você vai executar. Tá? E a outra quando você utiliza aqui também a função carry. E isso daqui é muito mais parecido com aquilo que você já conhece do PHP quando o assunto é banco de dados. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham curtido, tenham conseguido executar com muita facilidade. E aí no próximo vídeo tem mais, tá bom? Forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, gente!